Olá, meu nome é Bethany e tenho 12 anos. Minha mãe está aqui comigo agora, segurando minha mão enquanto conto esta história, porque o que aconteceu é tão importante que Jesus me pediu para compartilhar com o mundo inteiro. Foi numa quinta-feira de manhã, durante a competição de atletismo da minha escola em Portland, Oregon. Eu estava tão animada porque tinha treinado por meses para aquela corrida de 800 metros. O sol estava brilhante naquele dia, e eu me lembro de estar na linha de partida, sentindo meu coração batendo forte de empolgação. Quando o apito soou, comecei a correr com todas as minhas forças. Eu estava na terceira posição e podia ouvir meus colegas de classe gritando meu nome das arquibancadas. O vento batia no meu rosto e eu me sentia tão viva, tão forte, tão feliz. Mas então, na metade da segunda volta, algo começou a dar errado. Meu peito começou a apertar, e eu não conseguia puxar ar suficiente para dentro dos meus pulmões. Era como se alguém estivesse sentado em cima do meu peito, pressionando todo o ar para fora. Eu tinha asma desde pequena, mas nunca tinha sido assim tão ruim. Tentei continuar correndo, mas minhas pernas ficaram fracas e eu tropecei. Caí de joelhos na pista de corrida e tentei gritar por ajuda, mas nenhum som saiu da minha boca. Eu podia ver pessoas correndo em minha direção, mas tudo estava começando a ficar embaçado e distante. Minha professora de educação física, a senhora Martinez, chegou primeiro e começou a gritar pedindo o meu inalador. Mas eu não tinha trazido comigo para a pista. Que erro terrível! Minha mãe sempre me dizia para carregá-lo em todos os lugares, mas eu tinha deixado na minha mochila no vestiário porque não queria que ele atrapalhasse minha corrida. Agora, eu estava pagando o preço por essa decisão. A senhora Martinez me virou de lado e eu podia ouvir sua voz tremendo de medo enquanto ela gritava para alguém ligar para a emergência. Outros professores chegaram correndo e formaram um círculo ao meu redor. Eu via seus rostos cheios de preocupação, suas bocas se movendo, mas não conseguia mais ouvir o que diziam. Era como se alguém tivesse abaixado o volume do mundo inteiro. Meu corpo começou a tremer. E eu senti um frio terrível subindo dos meus pés até minha cabeça. Meus lábios estavam ficando dormentes e eu sabia que algo muito sério estava acontecendo. Então, tudo ficou preto, mas a escuridão durou apenas 1 segundo antes de ser substituída por algo completamente diferente. De repente, eu não estava mais na pista de atletismo. Eu estava flutuando acima do meu próprio corpo e podia ver tudo acontecendo abaixo de mim. Vi a senhora Martinez fazendo compressões no meu peito, enquanto lágrimas escorriam pelo seu rosto. Vi meus colegas de classe sendo levados para longe por outros professores, alguns deles chorando, outros em choque total. Vi a ambulância chegando com as luzes piscando e os paramédicos correndo com suas malas de equipamento. Eles colocaram algo no meu rosto, uma máscara de oxigênio, e começaram a trabalhar freneticamente. Eu queria gritar para eles que eu estava bem, que eu estava logo ali em cima assistindo tudo, mas não conseguia me fazer ouvir. Foi estranho ver meu próprio corpo daquela forma. Meus olhos estavam fechados e minha pele estava com uma cor cinza esquisita. Meu uniforme de atletismo, aquele que eu tinha escolhido com tanto cuidado naquela manhã, estava sujo de poeira da pista. Um dos paramédicos estava dizendo números que eu não entendia, mas pelo tom de sua voz eu sabia que não eram bons números. Então, algo incrível aconteceu. Eu comecei a me afastar daquela cena, mas não porque eu queria. Era como se uma força gentil e irresistível estivesse me puxando para cima, para longe da escola, para longe da terra. O céu azul ficou mais brilhante até que não era mais azul, mas uma cor dourada e prateada que eu nunca tinha visto antes e nem sei como descrever com palavras humanas. A próxima coisa que percebi foi que eu estava em pé em um lugar que não se parecia com nada que existe no nosso mundo. O chão debaixo dos meus pés era sólido, mas também parecia feito de luz pura. Havia cores por toda parte, cores que não existem na Terra, cores que não têm nome. O ar não era apenas ar, era vivo e cantava uma melodia que vinha de todos os lugares ao mesmo tempo. Eu não sentia mais dor. Meu peito não estava mais apertado. Eu podia respirar profundamente e facilmente, melhor do que nunca tinha respirado na minha vida inteira.
Olhei para baixo e vi que eu ainda estava usando meu uniforme de atletismo, mas estava limpo e brilhava suavemente. Minhas mãos tinham uma luz saindo delas, como se eu fosse feita parcialmente de estrelas. Foi então que o vi caminhando em minha direção através de uma névoa prateada que flutuava alguns centímetros acima do chão luminoso. Eu soube imediatamente quem ele era, mesmo antes de ele dizer qualquer coisa. Era Jesus. Mas ele não se parecia em nada com as pinturas que eu tinha visto na igreja ou nos livros de história bíblica da minha avó. Ele era alto, mais alto do que qualquer homem que eu já tinha visto, e seus olhos eram de uma cor que mudava constantemente, como se contivessem todos os oceanos e todos os céus que já existiram. Quando ele sorriu para mim, senti como se o sol tivesse nascido dentro do meu próprio coração. Sua presença era ao mesmo tempo poderosa o suficiente para me fazer querer cair de joelhos e gentil o suficiente para me fazer sentir completamente segura. Bethany, ele disse meu nome, e sua voz era como música líquida, como se cada palavra fosse uma canção completa. Você não precisa ter medo. Você está segura aqui comigo. Mas eu não a trouxe aqui para ficar, não ainda. Eu a trouxe aqui porque você tem uma mensagem para levar de volta ao mundo. Uma mensagem urgente que precisa ser ouvida antes que seja tarde demais. Eu tentei falar, mas minhas palavras saíram todas embaralhadas. Eu estou morta, consegui finalmente dizer. Minha mãe, ela vai estar tão triste. Meus amigos na escola, eles viram tudo. Eu não trouxe meu inalador e agora estou morta. Jesus se ajoelhou na minha frente para que seus olhos ficassem no mesmo nível que os meus. Sua mão tocou meu ombro e foi como ser tocada por amor puro. Você não está morta, Bethany, ele disse gentilmente. Seu corpo está em um estado entre a vida e a morte agora, suspenso entre dois mundos. Os médicos estão lutando para trazê-la de volta e eles terão sucesso porque eu ainda tenho planos para você na Terra. Mas primeiro, você precisa ver o que eu vou lhe mostrar. Você precisa entender o que está prestes a acontecer para que possa avisar a todos. Ele se levantou e estendeu sua mão para mim. Quando a peguei, tudo ao meu redor mudou instantaneamente. De repente, estávamos em pé acima da Terra e eu podia ver o planeta inteiro girando lentamente no espaço. Era tão lindo que comecei a chorar. As nuvens brancas girando sobre os oceanos azuis, as massas de terra verde e marrom, as luzes das cidades piscando como vagalumes na escuridão da noite. Mas então Jesus apontou para algo, e eu vi linhas de luz dourada se movendo sobre a superfície do planeta, como rios. Essas são orações, ele me explicou. Cada linha de luz é alguém falando comigo, buscando minha face, clamando por ajuda ou oferecendo louvor. Veja como algumas áreas têm muita luz e outras têm quase nenhuma. O mundo está espiritualmente desequilibrado, Bethany. Há lugares onde meu nome é falado constantemente e lugares onde fui esquecido completamente. Ele fez um gesto com a mão e um calendário apareceu no ar na nossa frente. Era feito de luz pura e brilhava intensamente. Jesus apontou para 5 dias específicos que brilhavam mais forte que todos os outros: 20, 21, 22, 23 e 24 de dezembro de 2025. Estes 5 dias mudarão o curso da história humana, Jesus me disse, e sua voz tinha uma qualidade que fez todo o espaço ao nosso redor vibrar. Durante esses 5 dias, logo antes do Natal, eu vou fazer algo que não fiz em escala global por muito tempo. Vou me revelar ao mundo de uma maneira que não poderá ser negada ou explicada. Será o maior despertar espiritual que a humanidade já testemunhou, mas também será a maior separação. Separação, repeti a palavra, não entendendo completamente. Sim, ele disse, e seu rosto ficou sério. A humanidade será dividida em 2 grupos durante esses 5 dias. Aqueles que abrem seus corações para mim e aqueles que os fecham. Aqueles que escolhem a luz e aqueles que escolhem permanecer na escuridão. Aqueles que me aceitam e aqueles que me rejeitam. Não haverá mais meio termo, não haverá mais área cinzenta.
Cada pessoa terá que escolher. Ele acenou com a mão novamente, e de repente, eu estava vendo visões se desenrolando na minha frente, como se estivesse assistindo a um filme. Mas era mais real do que qualquer filme, porque eu podia sentir as emoções das pessoas que estava vendo. Jesus me mostrou o dia 20 de dezembro e o que vi me deixou sem palavras. Era uma manhã normal em cidades ao redor do mundo. Pessoas estavam indo trabalhar em Seattle, crianças estavam brincando em parques em Miami, idosos estavam tomando café em Boston. Então, exatamente ao meio-dia, horário do leste, algo extraordinário aconteceu. Milhões de pessoas em todo o planeta, todas ao mesmo tempo, pararam o que estavam fazendo. Uma enfermeira em um hospital de Chicago congelou no meio de verificar os sinais vitais de um paciente. Um mecânico em Detroit largou sua chave inglesa no chão. Uma professora em Nova York parou de escrever no quadro branco com o marcador ainda na mão. Todos eles sentiram a mesma coisa. Uma presença. Uma voz sem palavras chamando seus corações, tocando a parte mais profunda de suas almas. Alguns caíram de joelhos imediatamente onde estavam e começaram a chorar. Vi um homem de negócios em seu escritório elegante em Manhattan, tirando sua gravata cara e se ajoelhando ao lado de sua mesa, soluçando como uma criança, enquanto pedia perdão por anos de ganância e egoísmo. Vi uma adolescente em Los Angeles largando seu telefone celular e correndo para fora de casa, caindo na grama do jardim e levantando as mãos para o céu, sentindo o amor de Deus pela primeira vez na vida. Vi um policial em seu carro patrulha estacionando na lateral da estrada e colocando o rosto nas mãos, tremendo enquanto o Espírito Santo lavava sua alma. Mas nem todos responderam da mesma forma. Vi outras pessoas que sentiram o chamado, mas o afastaram deliberadamente. Um executivo em São Francisco sentiu algo mexendo em seu coração, mas balançou a cabeça e ligou a televisão mais alto para abafar o sentimento. Uma estudante universitária em Boulder sentiu lágrimas começando a se formar, mas as enxugou rapidamente e colocou seus fones de ouvido, aumentando o volume da música até que não pudesse mais ouvir aquela voz suave chamando-a. Um motorista de caminhão cruzando o Texas sentiu um aperto no peito que não era físico, mas começou a xingar e ligar o rádio, recusando-se a reconhecer o que estava sentindo. Jesus me mostrou que todos na terra sentiram aquele chamado no dia 20 de dezembro, mas nem todos escolheram atendê-lo. Este é o começo, ele me disse com tristeza na voz. Estou estendendo minha mão para a humanidade uma última vez antes que eventos muito maiores se desenrolem. Aqueles que respondem agora com corações abertos serão preparados para o que vem a seguir. Aqueles que fecham seus corações agora descobrirão que fica mais difícil abri-los a cada dia que passa. Então, a visão mudou, e eu estava vendo o dia 21 de dezembro. Jesus me mostrou igrejas em todo o país, e foi como ver dois filmes completamente diferentes ao mesmo tempo. Em algumas igrejas, o Espírito Santo estava se movendo de maneiras poderosas. Um pastor em Dallas, que normalmente pregava sermões cuidadosamente preparados, parou no meio de sua mensagem e começou a chorar, confessando à congregação que tinha se preocupado mais com o crescimento da igreja e com números do que em realmente ajudar as pessoas a conhecer Jesus. A congregação inteira começou a chorar com ele e pessoas começaram a se abraçar, a pedir perdão umas às outras por anos de mágoas guardadas. Vi uma mulher em uma igreja em Atlanta que tinha estado em cadeira de rodas por 15 anos, de repente se levantar durante o louvor e começar a andar. As pessoas ao seu redor ficaram em choque total, alguns gritando de alegria, outros caindo de joelhos em adoração. Vi um homem surdo em uma igreja em Phoenix de repente ouvir a música pela primeira vez em sua vida. Lágrimas escorrendo pelo seu rosto enquanto ele ouvia os sons dos instrumentos e das vozes cantando. Vi crianças pequenas apontando para cantos da igreja dizendo aos seus pais que podiam ver anjos em pé ali, seres altos e brilhantes com asas que emitiam luz. Alguns pais acreditaram em seus filhos, mas outros disseram a eles para parar de inventar histórias. Mas em outras igrejas, algo muito diferente estava acontecendo.
Vi pastores que ficaram desconfortáveis com as demonstrações emocionais de fé. Um ministro em Richmond interrompeu um culto onde pessoas estavam chorando e orando em voz alta, dizendo à congregação que precisavam manter a compostura e a dignidade, que Deus era um Deus de ordem e não de caos emocional. Vi líderes de igreja em várias cidades pedindo às pessoas que estavam tendo experiências espirituais profundas que se acalmassem ou saíssem do edifício. Vi denominações inteiras se dividindo ao meio, metade abraçando o que Deus estava fazendo e metade rejeitando como fanatismo perigoso ou histeria em massa. Jesus segurou minha mão com mais força enquanto me mostrava essas coisas. Meus líderes que se tornaram porteiros em vez de pastores, ele disse com uma voz cheia de dor. Eles deveriam estar abrindo as portas para meu espírito, mas em vez disso, estão as trancando com medo de perder controle. Eles esqueceram que a igreja existe para mim, não eu para a igreja. A visão mudou novamente e eu estava vendo o dia 22 de dezembro. Foi quando as coisas físicas começaram a acontecer junto com as espirituais. Jesus me mostrou terremotos sacudindo cidades em Oklahoma que nunca tinham experimentado terremotos antes. Edifícios balançando, rachaduras aparecendo nas ruas, pessoas correndo para fora de suas casas com medo. Mas então, ele me mostrou algo milagroso. Em áreas onde grupos de crentes estavam reunidos orando, era como se houvesse uma bolha de proteção ao redor deles. O chão tremia violentamente a apenas alguns metros de distância, mas onde eles estavam era completamente estável e calmo. Repórteres de notícias tentavam explicar isso como coincidência ou anomalia geológica, mas qualquer pessoa com olhos espirituais podia ver claramente que era a mão de Deus protegendo seu povo. Vi também luzes estranhas aparecendo nos céus sobre várias cidades americanas. Não eram aviões, nem drones, nem satélites, nem qualquer coisa que os cientistas pudessem explicar. Eram esferas de luz dourada que se moviam com propósito e inteligência, às vezes parando sobre igrejas onde avivamento estava acontecendo, às vezes pairando sobre casas onde famílias estavam orando juntas. As redes de notícias estavam enlouquecendo, tentando dar explicações racionais, mas nenhuma de suas teorias fazia sentido. Jesus me mostrou que no dia 22 de dezembro, crianças em todo o país começaram a ter visões e sonhos. Uma menina de 5 anos em Memphis desenhou figuras detalhadas de anjos que ela disse ter visto em seu quarto. Um menino de 8 anos em Portland descreveu conversas que teve com Jesus durante a noite, recebendo mensagens de esperança para compartilhar com sua família. Adolescentes que nunca tinham sido religiosos, de repente começaram a profetizar palavras de conhecimento sobre pessoas que nunca tinham conhecido. Os hospitais começaram a relatar curas que não podiam ser explicadas medicamente. Uma mulher com câncer em estágio terminal em Houston acordou completamente curada, sem nenhum traço da doença em seu corpo. Um homem em Phoenix que estava esperando um transplante de rim, de repente descobriu que seus rins danificados estavam funcionando perfeitamente. Uma criança nascida com paralisia cerebral em Denver começou a andar e falar normalmente, deixando os médicos completamente perplexos. Mas nem todos ficaram felizes com esses eventos. Jesus me mostrou líderes religiosos que não acreditavam mais em milagres, começando a aparecer em programas de televisão para avisar as pessoas. Eles diziam que tudo era manipulação psicológica, fenômenos naturais mal interpretados ou até mesmo truques demoníacos destinados a enganar os fiéis. Eles citavam escrituras fora de contexto para provar seus pontos e diziam que a verdadeira fé não precisava de sinais e maravilhas. Denominações que haviam trabalhado juntas por décadas começaram a se separar. Igrejas que ficavam a apenas alguns quarteirões uma da outra se tornaram inimigas, porque uma acreditava que Deus estava se movendo e a outra achava que tudo era histeria coletiva. Jesus me olhou com olhos cheios de compaixão e também de fogo. A separação é dolorosa, mas necessária, ele me disse. Estou chamando minha verdadeira noiva para fora de sistemas religiosos mortos e para um relacionamento vivo comigo. Então, ele me mostrou o dia 23 de dezembro e foi absolutamente incrível.
Vi pessoas em toda a América que nunca tinham acreditado em Deus sendo confrontadas com experiências que não podiam negar. Um professor universitário ateu em Berkeley, que passara anos ensinando que religião era uma muleta psicológica, teve uma visão de Jesus tão real e poderosa que ele caiu no chão de sua sala de aula no meio de uma palestra, chorando e clamando por misericórdia. Vi membros de gangues em Chicago que tinham passado anos machucando pessoas e vendendo drogas, de repente sendo tocados pelo amor de Deus de uma forma tão profunda que jogaram suas armas em rios e começaram a pedir perdão às suas vítimas. Vi políticos corruptos em Washington que tinham mentido e roubado por décadas, sendo quebrantados pelo Espírito Santo, renunciando a seus cargos e confessando seus crimes publicamente porque não conseguiam mais viver com a culpa. Jesus me mostrou que no dia 23 de dezembro, a atividade sobrenatural era tão óbvia e generalizada que até mesmo os canais de notícias seculares não podiam mais ignorá-la. Jornalistas que tinham zombado da fé cristã por anos estavam tendo que relatar milagre após milagre, cura após cura, conversão após conversão. O mundo inteiro estava testemunhando que algo além da natureza estava acontecendo e ninguém podia explicar. Este é o dia da grande colheita, Jesus me disse, e eu podia ver alegria radiante em seu rosto. Eu tenho trabalhado nos corações das pessoas por tanto tempo, preparando o solo, plantando sementes, regando e esperando. Agora é o tempo da colheita. Milhões virão para mim durante esses dias, pessoas das quais você nunca esperaria, pessoas que o mundo tinha desistido, pessoas que tinham desistido de si mesmas. Então ele me mostrou o dia 24 de dezembro, a véspera de Natal, e foi a coisa mais gloriosa e também mais assustadora que vi. Exatamente à meia-noite, uma onda de luz pura explodiu de Jerusalém e varreu todo o planeta em segundos. Cada pessoa viva sentiu aquela onda tocá-la. Para aqueles cujos corações estavam abertos a Deus, trouxe uma paz e clareza como nunca haviam experimentado antes. Eles de repente entenderam verdades espirituais profundas que tinham confundido por anos. Eles se sentiram conectados a Jesus de uma maneira pessoal e real, que transformou tudo. Eles sabiam, sem sombra de dúvida, que Deus era real, que Ele os amava individualmente e que tudo ficaria bem, não importa o que acontecesse no mundo ao redor deles. Seus rostos literalmente brilhavam com luz, como se tivessem absorvido parte daquela onda divina. Mas para aqueles cujos corações estavam fechados, cujos corações tinham endurecido através de anos de rejeitar Deus, escolher pecado e abraçar orgulho, aquela mesma luz causou medo e raiva. Em vez de se renderem, eles se tornaram mais rebeldes. Em vez de se abrirem, eles se fecharam ainda mais apertado. Eles ficaram furiosos com os crentes, furiosos com as igrejas, furiosos com qualquer menção de Deus. A separação estava completa. Você podia olhar para alguém e instantaneamente saber de que lado eles tinham escolhido. Jesus segurou meu rosto com as duas mãos e me olhou nos olhos. Bethany, você precisa voltar agora e contar a todos o que viu. Diga a eles que se preparem. Diga a eles que esses 5 dias em dezembro mudarão tudo para sempre. Diga a eles para abrirem seus corações agora, enquanto ainda há tempo. De repente, eu estava caindo através de camadas de luz, voltando para o meu corpo. A última coisa que ouvi foi Jesus dizendo: "Eu te amo e tenho um propósito para a sua vida. Cumpra-o com coragem." Acordei no hospital 3 dias depois. Minha mãe estava ao meu lado e quando ela viu meus olhos abrirem, ela começou a chorar e me abraçar. Os médicos disseram que foi um milagre eu estar viva, que meu cérebro deveria ter sido danificado pela falta de oxigênio, mas eu estava perfeitamente bem. Melhor do que bem. Eu me sentia diferente, como se carregasse luz dentro de mim. Quando contei à minha mãe o que tinha visto, ela acreditou em cada palavra. Agora estou compartilhando esta mensagem porque Jesus me disse para fazer isso. De 20 a 24 de dezembro de 2025, Deus vai despertar o mundo. Você terá que escolher: luz ou escuridão,
Jesus ou o mundo. Não há meio termo. Prepare seu coração agora. Ore, busque a Deus, abra-se para Ele. Esses 5 dias revelarão o que está realmente dentro de cada um de nós. Mas se você escolher Jesus agora, não precisa ter medo. Ele promete proteger e guiar todos que confiam nele. O tempo está acabando. A colheita está aqui. Escolha sabiamente.